Boa noite. Boa noite. Boa noite. É a live... Que live é essa? A 5, né? Não sei. É a quinta live. A gente vai começar na semana que vem. Não, amanhã. Amanhã já. Amanhã nós vamos começar as lives também no período da manhã. Então nós vamos ter uma live às 11 horas e vamos ter uma live às 7h30 da noite. Ou seja, eu não sei o horário que a gente vai lavar a louça, fazer comida, mas vai dar certo. O importante é a gente tentar transmitir e ocupar nosso tempo nesse isolamento social. Boa noite, professor. Olá, boa noite. Como estamos? Estamos bem. Dizem que é o irmão mais inteligente, mas ele é mesmo. Vou olhar as notas dele no passado e era só nota 10. Então é o irmão mais inteligente mesmo. Rafael e o Paulinho que me desculpe, mas é alto nível. Eu sou mais novo e tenho meus irmãos mais velhos como ídolos. Então o Rafael é um dos ídolos e o Paulinho outro. Inclusive o Paulinho vai estar aqui amanhã, né? Vai estar amanhã, vai trazer um pouco da experiência dele na administração. As pessoas pensam, nossa, mas só tem irmãos, o Leandro vai estar também. Na verdade, a gente tem que facilitar a nossa vida, contemplar a família, porque a gente tem conhecimento e pode ser transmitido, e eu não sei por que não fazer essas lives com vocês, já que a gente tem intimidade, tem história, e eu penso que a forma que o conhecimento é transferido é mais leve, né? Então, por isso que nós vamos ter nossos irmãos aqui. Todos são irmãos, né? Na realidade, eu sempre falo isso em sala de aula e serve aqui nas lives, né? Sempre que a gente apresenta um professor que está dando aula nos cursos nossos, a gente fala, eu queria apresentar meu amigo. Na realidade, a gente não convida inimigo, né? Você não vai convidar um inimigo para dar aula para você, não vai discutir numa live com um inimigo. Até porque não precisa ter inimigo, então todo mundo está no mesmo barco e a gente quer sempre tem sempre o mesmo caminho, o mesmo objetivo. Agora, como nós estamos na página da equipe dentística, eu queria que você se apresentasse, Daniel. Porque, claro, muito mais do que meu irmão, eu queria que você apresentasse um pouco da sua trajetória, do que você caminhou para chegar onde chegou e ser, para nós, como equipe dentística, um representante de uma equipe referência no mundo hoje da endodontia para todos nós. Fico feliz aí pela breve apresentação. Eu sou um apaixonado pela odontologia, né? Eu acho que isso a gente compartilha desse amor, dessa paixão, não de hoje, desde sempre, desde acho que do meu primeiro ano de faculdade. E a gente vem trilhando esse caminho, pensando sempre numa odontologia, uma endodontia de excelência, como nós podemos ajudar o nosso paciente. Hoje, na posição de professor, como eu posso oferecer um ensino de qualidade para o meu aluno para que ele possa aplicar e multiplicar isso, né? Então, a primeiro ponto é isso, assim, eu amo o que eu faço, assim como vocês, eu acho que isso a gente compartilha e por isso a gente trabalha tão bem juntos. Mas eu formei na Universidade Federal de Goiás em 2001, ano que vem eu completo 20 anos de formado. Logo que eu formei, e eu sempre tive muita vontade de ser professor, e tenho um grande mentor, que é o professor Carlos Estrela, né, que sempre me guiou desde o meu terceiro ano de faculdade. E eu e o Júlio chegamos para ele, assim que nós formamos, falando, professor Carlos, eu quero dar aula, eu quero ser professor. Ele falou, então eu vou te ajudar, mas antes de você ensinar, você vai aprender a fazer. E foi aí que nós buscamos a formação clínica. Então fiz a minha especialização, fiz o meu curso de imersão, de aperfeiçoamento de cirurgia parodontológica lá na Unesp de Araçatuba, com o professor Pedro Bernabé, né? Fantástico, uma das pessoas que mais conhecem de cirurgia parodontológica, eu acho que na história da endodontia. E trabalhamos muito clinicamente primeiro, e aí ele abriu as portas para fazermos o nosso mestrado. E aí fiz um mestrado em Uberlândia, uma experiência fantástica que eu tive lá. Conheci inúmeras pessoas brilhantes hoje, que são grandes amigos meus, né, que alguns estão na docência, outros na clínica,
mas que a gente ainda troca muita conhecimento, muita informação, muita experiência. E fiz o meu doutorado na medicina aqui em Goiânia, na Faculdade de Medicina da UFG, no programa de Ciências da Saúde. E assim que eu terminei o meu doutorado, um ano depois, houve um concurso na Universidade Federal e eu passei nesse concurso. Hoje eu sou professor da Universidade Federal, oriento alunos de mestrado, de doutorado, né, meus grandes amigos que estão lá comigo, e esse é o caminho que eu tenho seguido. Tive a oportunidade de ficar em Adelaide, na Austrália, ano passado, final de 2018, começo de 2019, no estágio pós-doutoral, numa possibilidade de intercâmbio científico, né? E hoje eu alio essa busca pelo conhecimento científico à aplicação clínica, que eu acho que é o fundamental para que a odontologia avance, né? Então, de maneira sucinta, essa foi minha trajetória durante esses anos aí. Hoje esse ano eu faço 16 anos como especialista em endodontia e 19 anos já de formado na odontologia. Eu acho que nós estamos ficando meio velhinho, hein, Daniel? A idade está batendo, o cabelo que não está caindo está ficando cabelo branco, isolamento social, ou seja, está todo mundo vendo que a gente está vendo. Mas você não pinta e nem o Rafael. O Marquinhos pinta, viu? O Marquinhos pinta o cabelo. O Marquinhos não pinta, ele passa graxa, né? É diferente. Ele passa nuguete. Eu pinto, então tá fazendo falta a pintura aqui. Mas, Daniel, esse tema que a gente trouxe, né? Pinos intrarradiculares, usar ou não usar, é algo que a gente já tem na nossa especialização, já tem algum tempo. A gente dá essa aula em conjunto com a Endoscience, porque a gente vê a importância de trabalhar em conjunto, mas é um assunto que traz muitas dúvidas. Eu não sei se não é polêmica, mas traz dúvidas, principalmente para o clínico, que fica nessa decisão entre colocar e não colocar pino. Então, diante do que a gente acompanha de perguntas até na live, aí surgiu esse questionamento sobre esse assunto. E eu acho que não tem... a Endoscience trabalha conosco nesse assunto, tem que ser com vocês mesmo. O Júlio vai estar conosco também essa semana, né? Essa semana, mas trazendo outro assunto. Mas acho que para a gente começar, né? Os dentes tratados endodonticamente, o que é a mudança nele? Assim, o que acontece quando faz endodontia? O primeiro ponto que a gente sempre aborda é a perda de estrutura dentária, né? E aí, às vezes, a endodontia recebe uma culpa que não é dela. Porque o dente, quando indicado para endodontia, em muitos casos, houve uma perda anterior, por restaurações, né, prévias, por cárie, por trauma, enfim. Então, são dentes que normalmente não são rígidos, eles têm uma perda considerável de estrutura. Então, esse é o primeiro ponto. Hoje, a endodontia ela caminha para se buscar sempre acessos mais conservadores, não digo acesso ninja, que isso é fora de cogitação, mas acessos conservadores, com a menor remoção de estrutura dentária, uma ampliação da região cervical suficiente para o acesso apical nos canais reticulares, sem uma perda ou um desgaste exagerado da estrutura dentária. Associado a esse fator mecânico, essa perda de estrutura, né, pelo acesso, pela cárie previamente estabelecida, pela restauração que havia no dente, nós temos também as soluções químicas que acabam atuando e modificando, diminuindo a capacidade de adesão dos materiais restauradores, né? Nós temos materiais de escolha para endodontia, como o hipoclorito de sódio, que tem uma influência ali na matriz de colágeno, que pode interferir na adesão que a reabilitação busca depois. Entretanto, são soluções fundamentais para a endodontia. Então, se eu não tenho um controle microbiano do interior dos canais reticulares, em que o acesso é complicado, em que eu tenho um instrumento que trabalha só no canal principal, ele não trabalha naquela diversidade anatômica, nas ramificações, eu preciso associar soluções químicas para essa desinfecção. Então, o hipoclorito na endodontia é fundamental, né? Nós temos outras opções que não têm a eficácia e efetividade que o hipoclorito tem. Então, por isso precisa se usar. Então, a partir daí, dessa estrutura dentária já deficiente pela restauração, pelo trauma, pela cárie,
com o uso de algumas soluções químicas, a gente pode ter algumas influências para vocês na reabilitação, no momento da adesão, no momento da reabilitação. Bom, alguns então, estudos, inclusive, conduzidos lá na UFG, que o professor Carlos foi orientador de 2 dissertações de mestrado agora, tem feito uma avaliação, foi até o que eu perguntei na live ontem, a gente associado o selamento dentinário imediato previamente à endodontia. E os resultados desses trabalhos in vitro são interessantes. Que você selar a dentina antes de usar o hipoclorito, antes do preparo, da utilização das soluções ligadoras, podem trazer um aumento na adesão. Mas são trabalhos in vitro, iniciais, que tem um caminho. Então, são alternativas. A ciência ela sempre está buscando alternativas para a gente melhorar a longevidade das restaurações e, o principal, manter o dente na boca em função com qualidade, com estética. Pensando nesses dentes tratados endodonticamente que vão receber um pino, né, a gente vai discutir isso, se vai usar o pino ou não, mas primeiro a gente tem que entender a função do pino, né? Existem inúmeros trabalhos na literatura que se discutia qual é a função do pino, se é retenção, se é resistência, mas é muito claro hoje que a função do pino é única e exclusivamente reter o material restaurador, ou seja, esquece resistência. O pino não vai deixar o dente mais forte, não vai deixar ele mais musculoso, igual você falou que as mulheres hoje têm um corpo mais... Como que é? Hoje a gente fez um vídeo e ele fez a comparação com a estética com as mulheres, que agora as mulheres, o estilo das mulheres são mulheres malhadas, né? Talhadas pela academia. Então, o pino não tem nada disso, ele não vai deixar o dente mais musculoso, mais resistente. O pino tem única e exclusivamente retenção, né, Daniel? É isso mesmo, né? Claro, é o que a gente tem visto. Existem alguns pontos, como a gente sempre fala, a ciência ela vai evoluindo, né? E isso trazendo as respostas para o clínico. Então, existem alguns pontos que já foram definidos, né? Que a gente pode discutir, né, posteriormente, entre o pino de fibra de vidro e o metálico, isso já está definido. Entre a presença ou não da férula, isso já está definido. E a função do pino, né, que não é resistência, é retenção da coroa, única e exclusivamente. Então, utiliza-se o pino no conceito de reter o material restaurador, a coroa, ou qualquer que seja a escolha, né? Então, essa é a única função. O pino nunca deve ser utilizado, ou não vai ser utilizado, buscando-se reforçar o dente, ou ter uma resistência maior. Não é essa a função. É simplesmente reter coroa. Um ponto fundamental é assim, é o primeiro, né? De subir a escada da construção do conhecimento. A resistência do dente, aumentar a resistência do dente é não intervir, né? Ou seja, quanto menos intervenção há, quanto menos você tira de estrutura, mais resistente é o elemento dental, não é isso? Então, se você põe pino, na realidade você está cada vez mais intervindo. Quanto mais tem intervenção, mais fragiliza o processo. A questão é, em si, necessário, não por já sabermos que não vai ter resistência, como vou reter o meu material restaurador, né? Essa é a discussão quase filosófica que tem sido travada no mundo todo hoje, né? Assim, no meu consultório, eu uso pino. E eu uso mesmo. Eu sou uma profissional que sento a bunda no mocho e trabalho. Então, assim, para eu explicar para o paciente qual a importância daquele pino para aquela situação, eu explico de uma forma simples, né? O paciente tem que entender o que você está dizendo. E eu explico, você vai subir um prédio. Como que você vai reter os tijolos no prédio, a massa corrida, se você não tem um pilar? É a mesma coisa que eu penso a forma de explicar o pino. Como que eu vou segurar o material restaurador se eu não tenho um pino? Então, o pino, de forma simples, ele só vai reter o material restaurador, né? Essa é a função básica dele. Só queria fazer um adendo que o pessoal escreveu aí que o Rafael tá lascado, né? E eu tenho percebido toda live, né? Toda live ele toma uma cutucada, né, Paulo? Então, assim, a gente tem visto que o isolamento social de vocês tem trazido um certo conflito, uma sintonia, né? Agora, imagina, todos esses dias grudados, né? Então,
É até para a gente exercer o casamento, a união, o matrimônio, né? O amor. Como é que é? Diz que o casamento, se resistir a um livro, um mestrado e que mais? Uma reforma. Reforma. Agora tem que incluir o isolamento social, né? Então são Sim. 4 pontos para você, casamento de sucesso. Porque eu tô fazendo a live e tô vendo a parede ali toda infiltrada. Mas tá tudo certo, isso já passou. Agora o foco é o isolamento social. O foco agora é pino. Seguimos. E as vantagens assim, que eu vejo do pino de fibra em relação ao pino metálico é algo muito já relatado na literatura, né? O módulo de elasticidade igual à dentina, muito semelhante, né? A adesão que é mais favorável, você tem um pino estético que é mais fácil de reabilitar. Então, são N fatores que, hoje, o pino de eleição é o pino de fibra de vidro, né? Isso já está bastante comprovado na literatura. Agora, é claro, se a gente tem um pino metálico que é muito grande, que está há muitos anos, sem lesão periapical, a gente deve mantê-lo para proteger essa perda desse elemento ventral de uma fratura. Então, assim, cada caso é um caso, né, Daniel? A gente não pode ter regras absolutas na odontologia, porque os casos são muito diferentes. Então, assim, em alguns casos a gente até mantém o pino metálico, só que hoje a gente tem a possibilidade, por exemplo, de mascarar esse pino metálico. Eu penso que é um assunto de uma outra live, mas para falar que quando o Júlio vier, né, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas é importante, se me permite, Daniel, é importante porque a nossa visão da reabilitação e da dentística é de indicar muito o pino de fibra de vidro, fazendo uma certa confusão de também dar ao pino de fibra de vidro um caráter estético. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essas diferenças do pino metálico e do pino de fibra de vidro, na visão da endodontia. O que vocês encontram de diferença no remanescente, no substrato, quando estamos diante de um pino metálico ou estamos diante de um pino de fibra de vidro? O que a endodontia normalmente encontra de diferenças nesse substrato? O comparativo bem simples, né, para quem não está habituado no pino de fibra, o pino metálico, é a mesma comparação da resina e do amálgama na restauração e na reabilitação. Né? Então, foi algo que foi discutido há um tempo atrás e hoje já é um consenso. Porque a partir do momento que você tem um material que é mais próximo, com as características físicas, mais próximas ao dente, você tem uma chance menor daquele material disseminar tensões, fraturar o dente, enfim. Você tem uma preservação da estrutura dentária. Então, quando você utiliza um pino metálico, você tem uma estrutura muito rígida dentro do dente, em que a chance de fratura, e uma fratura que é chamada, né, conhecida nos trabalhos como catastrófica, muito grande. O que seria isso? Levar à perda do dente. Né? Então, é aquela história. Quando você tem um pino de fibra e há uma fratura ou um impacto, a chance maior é do pino fraturar e a restauração, né, fraturar, mas se manter a porção radicular. Quando você tem um pino metálico e há um trauma, há um impacto maior, a chance maior é de fratura da raiz. A gente já teve um tempo em que as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, olha como o seu trabalho é bom. Minha raiz quebrou, mas continua o pino intacto. Mas essa já não é mais uma realidade. Hoje nós temos pacientes, graças a Deus, que conhecem e que entendem e que querem manter o dente. E dá-lhe zircônia. E aí... Então, assim, quanto mais próximo da estrutura dentária forem as características do material, melhor. Porque nós vamos ter, né, uma possibilidade maior de manutenção daquele dente. É o que a gente sempre discute. Há uma falha catastrófica, a opção é só um implante. Há uma fratura do pino, a opção é remover o pino e colocar um novo pino, você manter um dente. A gente sempre discute, não troque o biológico pelo biocompatível, se houver necessidade. Apenas nesses casos, né? Então, mantenha o biológico, não troque. Tem 2 perguntas que eu acho pertinentes para a gente conduzir aonde a gente quer chegar. Deixa eu só fazer uma abordagem. Que também fique claro, né, sobre o pino metálico.
fez parte e continua fazendo parte da evolução da ciência e da clínica, né? Porque às vezes a gente tem a tendência de criticar uma técnica porque existe outra melhor. Mas não é porque só e pura e simplesmente está criticando o pino metálico, né, Daniel? Ele fez parte da evolução do processo, ele fez parte da evolução científica e clínica nossa para hoje a gente ter esse nível de comparação. Não significa que quem usa o pino metálico vai para o inferno. Não é isso. Faz parte ainda do arsenal de técnicas disponíveis hoje na odontologia. Tem muita gente que ainda instala. O que a gente levanta a questão é, ao se instalar, é idealmente para a estrutura dental que seja preferível instalar o pino de fibra de vidro. Não significa que está errado de metal. Foi parte da história da odontologia, ainda é, né? Mas se for por preferência a toda a ciência disponível hoje na literatura, o pino de fibra de vidro desempenha melhor papel mecânico e até biológico de proteção ao sistema, né? É a evolução do amálgama para a resina. É a evolução do pino metálico para o pino de fibra. É a mesma coisa, adesão, mimetizar estruturas dentárias. Essa foi a evolução. O Barrote pediu para mandar um beijo. Eu acho que não é meu beijo. Eu acho que ele está querendo um beijo seu. Mas eu mando também um beijo pro Barrote. Eu estava esperando esse stop para mandar um beijo, porque senão ele começa, né? Barrote, eu te amo, Ale, eu te amo, e fica por isso mesmo. Paulo Monteiro. O Paulo Monteiro fez uma pergunta séria, hein? Eu não vi. Primeiro eu vou na pergunta do Yuri. O Yuri pergunta quem deve fazer o pino. É o endodontista ou o reabilitador? Eu acho que isso já é claro para nós, né, Daniel, nos nossos cursos, quando a gente vai dar o laboratório, quando vocês estão dentro da equipe dentística nas especializações, a gente deixa bem claro que isso é uma função do endodontista, já que o endodontista tem conhecimento total do canal radicular, né, do conduto. Então, a gente deve intervir quando a gente tem conhecimento profundo. E eu penso que esse conhecimento profundo é do endodontista. Então, assim, Yuri, para nós é muito claro que isso deve ser feito pelo endodontista. E aí eu complemento a pergunta, na realidade, assim, qual o melhor momento, se indicado, qual o melhor momento de pôr o pino, Daniel? Então, na visão endodôntica. Nós, enquanto equipe irmãs, nós temos trabalhado dessa forma, né? Nós temos assumido a instalação dos retentores, o endodontista já realiza o preparo, nós temos assumido a instalação também. Mas eu acho que não é uma regra. Eu acho que quem vai assumir a instalação do retentor é o profissional que se sentir seguro e capaz. Então, eu posso ter um reabilitador que tem um amplo conhecimento da anatomia dentária interna, que ele se sente apto e capaz a desobturar o dente, a instalar o pino, e não vejo problema nenhum em relação a isso. Agora, a partir do momento em que eu realizo a endodontia, que eu obturo o canal, se eu usar um cimento apropriado, que não interfira na adesão, eu posso já instalar o retentor naquele próprio momento. Então, nós temos já uma sessão de obturação, desobturação e instalação do retentor. Para o endodontista, para nós, e o que nós temos passado para os nossos alunos, é que esse selamento não é definitivo, mas um selamento não provisório do sistema de canais reticulares é interessante, porque eu mantenho a qualidade da minha endodontia, eu mantenho um vedamento do sistema de canais reticulares e evito uma contaminação entre sessões. Né? Então, sempre que possível, selar imediatamente aquele sistema de canais reticulares. Né? Mas não há uma regra. Eu vou mandar um beijo pro Barrote, que ele tá falando que eu tô com cara de brava. Eu não tô não, Barrote. Tá tudo bem aqui em casa, não tá acontecendo nada. Ele fica inventando. Eu sou ótima para ele. Ótima. Um beijo. Barrote, Ale, Paulo e todo mundo tá aí. Um beijo, eu amo vocês todos. Agora, a outra pergunta do Paulo... Deixa eu só complementar, Paulo, só um minutinho. Além disso, qual que é a grande vantagem do endodontista no momento da obturação e desobturação? E o Gustavo colocou aí. No momento que eu tenho todo o sistema ali, todo o dente ou os canais reticulares isolados. A adesão é fundamental. Para adesão é fundamental que eu tenha o canal seco, sem umidade. Eu evito uma contaminação e eu tenho uma possibilidade de adesão e uma capacidade de adesão muito maior. Né? Então, além desses outros itens que eu citei, é aquele isolamento absoluto, tá pronto.
Eu, como endodontista, tenho a medida exata do canal, direção, então a minha desobturação é muito mais tranquila, a instalação do pino também é muito mais tranquila. Não é uma regra, mas é algo que traz uma facilidade, um ganho de tempo clínico e também uma possibilidade de sucesso maior. Bom, a pergunta do Paulo Monteiro é para você, Daniel. Vamos lá. Você faz endocrown em dentes anteriores, ou você põe pino, ou você faz isso só em dentes posteriores? Mas antes da gente responder essa pergunta, que eu acho que é uma resposta em conjunto, eu acho que a gente tem que falar da férula, né? A gente tem que primeiro explicar, né, amor? O que é a férula? Explica para mim. Férula? Não, assim, eu tenho uma discussão filosófica sobre a presença da férula. Todos os trabalhos na literatura demonstram, primeiro, a necessidade da presença da férula para que a gente possa ter sucesso e longevidade na instalação desses retentores, né, Daniel? Isso serve para pino metálico, serve para pino de fibra de vidro. Essa discussão filosófica, ela também parte do princípio de que, sendo o ideal ter férula, que seriam em 2/3 de remanescente coronário supra-gengival, ou seja, presentes numa condição de adesão, esse seria o ideal de 2 milímetros aproximadamente. Se a gente fosse filosofar, o ideal seriam 3/4 da coroa, o ideal seria a coroa inteira. A grande discussão da férula, isso é um ponto pacífico. A presença da férula, até porque aumenta a quantidade de área de adesão. Isso é fácil de entender. Isso é muito simples de entender. Se tem mais remanescentes, tem mais estrutura supra-gengival, ou seja, uma férula, uma porção coronária, você tem mais área de adesão. A grande questão fundamental e se não tiver a férula? Porque o ideal é ter a coroa inteira, o ideal é não precisar de nós, dentistas. É sinal de que o dente está saudável. Agora, diante da destruição dental em que vai perdendo, por qualquer motivo que seja, a estrutura coronária, e se não tiver nenhuma férula? Essa é a questão também filosófica de atuação. Vejo uma linha, vejo uma conduta já de pensamento e de preconização de não se tendo férula, remove com implante. Isso não é raro, é comum que eu tenha ouvido isso no Brasil. Mas qual é a visão da endodontia nisso, Daniel? Porque férula, essa estrutura coronária que remanesce ainda indisponível para melhorar a adesão, todos nós sabemos ser necessário, até porque os trabalhos todos desenvolvidos da literatura trabalham com isso. A questão é a odontologia clínica, sentada no mocho no Brasil inteiro. Nós estamos falando de Gurupi, nós estamos falando do Faina, estamos falando de São Carlos, estamos falando do interior do Brasil, que não tem férula. Como é que o dentista atua nisso? Qual que é a visão da endodontia disso? Deixa eu só complementar, Daniel. Isso que o Rafael está falando é muito interessante, porque se a gente pegar a espiral da morte dental, a gente avalia só o dente tratado endodonticamente com estrutura dental. Mas a gente tem que pensar que nós temos também um outro patamar. Dente tratado endodonticamente sem férula. Aí depois, lá na frente, que vem extração, implante, prótese sobre implante. Então a gente não pode eliminar, a gente não pode jogar dentro dessa espiral da morte do dente, jogar fora os dentes que não tem férula. Pelo contrário, a gente tem que tratar esses dentes, né? Existem alguns pontos já bem explícitos e bem esclarecidos na literatura, né? Então, usar o pino de fibra de vidro, você tem uma qualidade, uma sobrevida maior do dente quando você compara ao uso de pinos metálicos. Ponto. Segundo ponto que já está bem esclarecido e estabelecido cientificamente. A presença da férula de pelo menos 2 milímetros traz uma sobrevida, uma possibilidade de sucesso muito maior ou maior quando comparado a um dente sem férula. Ponto. Isso também já está bem estabelecido. O que não se faz mais hoje, pela evolução da adesão, é o que se fazia antigamente, de remover todo o remanescente coronário. Então, vocês mantêm o máximo possível de estrutura coronária, porque a adesão trouxe essa possibilidade. Mas quando não tem, eu tenho 0 de férula, eu tenho opções, né? O que a gente já falou antes? Primeiro,
O implante, se eu tenho um remanescente dentário que é passível de reabilitação, o implante não é a primeira escolha. Ele é uma consequência se o trabalho estabelecido não der certo, certo? Mas eu tenho ainda uma opção antes do implante, porque se ela não der certo, eu tenho a opção do implante. Mas vamos lá para o dente sem férula. Eu tenho a opção de buscar uma férula. Ontem o Vitor falou sobre isso na live de vocês. Como eu posso buscar essa férula? Um aumento de coroa, uma extrusão ortodôntica, usar a técnica do professor italiano que teve aqui, o Inácio Loi. Né? Então, existem possibilidades de se expor 2 milímetros na região cervical e você utilizar isso e trazer uma previsibilidade de sucesso maior. Em alguns casos, por questões estéticas, por opção de tratamento ou por impossibilidade disso acontecer, em que eu não tenho nenhuma férula, na nossa visão, se o dente é passível de reabilitação, é utilizar o retentor para reter a coroa e você ter uma sobrevida maior desse dente. A possibilidade de insucesso existe? Existe como em qualquer tratamento. Mas eu vou manter o biológico e não vou trocar pelo biocompatível naquele momento. Certo? Então, sempre buscando. Essa frase é fundamental. Não troque o que é biológico pelo que é biocompatível. Isso é fundamental. E aí, o Paulo fez o questionamento. Pode fazer endocral em dente anterior? Então, o que a gente tem visto? Uma evolução da técnica pela adesão e o endocral ele vindo com uma qualidade interessante, uma previsibilidade de sucesso interessante, principalmente em dentes posteriores. Então, quando vai para essa discussão hoje, o que a gente tem hoje estabelecido de no post, no crown, essas avaliações, o endocral cabe muito bem em dentes posteriores, porque eu tenho uma estrutura de dente, mesmo que sem coroa, com não a presença de férulas, eu tenho uma estrutura ainda para adesão, de assoalho de câmara, de parede lateral. Dificilmente você vai ter um molar sem nenhuma parede, né? Só a porção articular. Então, isso traz essa possibilidade do endocral e uma previsibilidade maior de sucesso. Quando nós vamos para os dentes anteriores, e aí é uma visão da endodontia, o que eu preciso avaliar? Eu vou desgastar o dente para promover essa adesão interna? Então, está fora de cogitação. O dente já tem uma perda de estrutura por cárie, por trauma, é um dente jovem que sofreu um trauma e perdeu a coroa, aí nós podemos avaliar se eu tenho estrutura interna para suportar uma coroa. Mas nunca eu vou desgastar a estrutura dentária para promover uma retenção de qualquer material restaurador que seja. Não precisa mais desgastar dente para ter retenção. A adesão trouxe. Se eu tenho um dente anterior em que eu não tenho coroa, coloco o pino para reter. Por que eu vou desgastar aquela região cervical para fazer uma retenção mecânica, utilizar o endocrown para poder ter essa reabilitação? Então, essa é uma visão que eu tenho. Manter o máximo de estrutura dentária sempre. Hoje nós temos pinos de fibra de vidro de diâmetros muito pequenos. Então, é aquilo que a gente sempre discute com os alunos também. Eu tenho que ter todas as opções lá na minha clínica. Eu não posso ter só o pino 2 e o pino 3 e adaptar o canal ao pino que eu tenho. Eu tenho que ter todas as opções de retentores para que eu adapte o pino à estrutura e anatomia radicular que já existe. Então, não desgasta dente para pôr pino. Você simplesmente tira a gutapercha e instala o retentor intraradicular. E só para reforçar, quando você fala que endocral tem na literatura para dentes posteriores, a gente busca, na busca desses artigos, né? Se a gente for lembrar da primeira live, quem assistiu, que a professora Ana Paula e o professor Gustavo mostraram as evidências científicas, a gente mostra que os estudos que tem no topo daquela pirâmide são voltados para dentes posteriores, no post, no crown. Não tem nada de estudo no topo da pirâmide para dentes anteriores, ou seja, existe muita literatura atual mostrando não usar pino em dentes anteriores, mas não tem nada que é uma evidência de meta-análise, de revisão sistemática. Então, assim, é importante ir com calma, né, Daniel? Sempre. A ciência ela está evoluindo, né? Ela é em constante evolução. Então,
Pode ser que uma técnica surja, que a gente tenha um material novo, um adesivo, né, com a maior capacidade ali de retenção, de segurar aquela coroa, e isso pode trazer num futuro próximo uma mudança de conduta. Mas até o momento, essa estrutura, até o momento a ciência ainda não mostra essa possibilidade. E é importante um detalhe também, isso faz parte da evolução científica, a gente falou do pino metálico, né? Essa evolução que passou pelo pino metálico, agora vem para o pino de fibra de vidro, possivelmente chegará a um ponto que não necessitaremos mais dessa retenção intra-articular, mas é um processo evolutivo. O que a gente precisa é, primeiro, ter calma, esperar a base científica, né? Esperar o respaldo científico para que a gente possa mudar condutas clínicas nos nossos consultórios. Isso é um ponto fundamental. E segundo, é também entender que essa evolução científica, ela parte de uma adaptação. O que eu quero dizer com isso? Que nos pinos metálicos fundidos, a indicação era precisa. Você precisa criar retenção de 2/3, não era da raiz, era da raiz inserida, que já é a primeira confusão, né? As pessoas mediam o tamanho de raiz, não é o tamanho da raiz, é o tamanho da raiz inserida. Então desgastava-se muita estrutura para ter retenção, porque só havia retenção mecânica. E há uma extrapolação dessa interpretação para a retenção com pinos de fibra de vidro, né, Daniel? Os pinos de fibra de vidro têm outro conceito. Você não necessariamente precisa instalá-los em 2/3 da raiz inserida, muito pelo contrário. São conservadores a ponto de você instalá-los dentro das medidas possíveis e conservadoras para que não destrua a estrutura intra-radicular. Porque a ideia não é instalá-lo para a retenção mecânica do próprio pino. Você criará uma retenção interna com adesão intra-radicular, né? Então é não exagerar, não extrapolar na interpretação da ciência, nem do desgaste exagerado para pinos de fibra de vidro, muito menos para não usá-los e ter retenção exclusivamente de endocral nos dentes anteriores. É ter calma na análise e interpretar e adequar dentro das possibilidades daquela técnica, né? Isso a gente escuta muito e foi muito utilizado e falado a odontologia baseada em evidências, né? Então, a gente que trabalha com congresso escutou isso durante o tempo. Tudo era baseado em evidências, todos os cursos baseados em evidências. Mas o que é essa odontologia baseada em evidências, né? É simplesmente basear-se em artigos científicos de médio nível, né, na hierarquização dos dados? Não. É você associar estudos científicos, né, da alta hierarquia, como revisões sistemáticas, como estudos clínicos randomizados, à experiência clínica e à escolha do paciente, a condição do paciente. Então, nada na odontologia, nada na área da saúde tem um único caminho. Nós temos que fazer essa associação do que a base científica nos traz, a nossa experiência clínica, associado ao que a realidade do paciente. É o valor. Nós temos realidades distintas de pacientes, com capacidades distintas de se pagar por um tratamento, ou mesmo em regiões com diferentes acessos à odontologia. Então, isso é trabalhar com endodontia baseada em evidências. É você associar esses 3 fatores. Então, a evolução ela está ocorrendo. A ciência ela está em constante evolução. O que nós temos hoje são essas nuances ou essas definições de se utilizar o pino de fibra em detrimento ao metálico, quando for possível, igual o Rafael colocou muito bem, existe uma realidade distinta em muitos fatores. É se utilizar sempre que possível ou instalar sempre que possível a restauração de dentes com férula, né? Evitar se desgastar completamente a coroa, porque muitas vezes se faz esse desgaste da região cervical da coroa e você perde muito na resistência. Mas a instalação de endocrown na região anterior, desgastar a raiz para se instalar um endocrown, isso com certeza traz um enfraquecimento quando comparado a um dente que se mantém aquela estrutura cervical. O que me preocupa, Daniel, é porque esse termo que você falou, no post, no crown, tem sido difundido de muito, né? Então, assim, me preocupa principalmente os alunos, porque
hora que vai para a clínica e vai aplicar isso é um pouco assustador, porque a gente sabe que tem casos que não precisa de pino, é claro, tem estrutura, mas quando você usa essa afirmativa no post, no crawl, você precisa ter um conhecimento por trás disso, porque senão o aluno ele fica confuso, né? Ele fica realmente, nossa, eles estão falando para pôr pino, mas estão falando para não colocar pino e não colocar coroa. Entenda, a gente tem que entender. A nossa conduta é sempre conservadora. A nossa conduta é sempre preservar ao máximo. Mas o paciente que não tem férula, ele precisa receber um retentor. Isso é inquestionável, né? Com certeza. Então, a avaliação é caso a caso, trazendo o conhecimento e a base científica com a experiência e a escolha do paciente. Como o Rafael tinha falado, por exemplo, existem condutas hoje que não tem férula, está indicado o implante. Será que a escolha do paciente é essa? É remover um incisivo central para colocar o implante, se há possibilidade de se manter aquele dente, se manter uma estrutura que trará uma previsibilidade de sucesso boa. Então, todas essas nuances precisam ser avaliadas para a gente estabelecer o protocolo clínico, que não é único para todos os casos. Eu não posso ter um único protocolo para todos os casos. Você precisa avaliar cada caso e estabelecer protocolos individualizados. Isso em qualquer área, é fundamental. Eu tenho falado já há algum tempo e criei uma teoria na minha cabeça, é a teoria da montanha, né? Ou seja, você pode fazer no pulse, no crawl? Claro que pode. Você pode colocar pino de fibra de vidro? Claro que pode. Você pode fazer endocrawl nos dentes anteriores? Claro que pode. Você pode fazer pino metálico? Claro que pode. A grande questão de você ter opções é que, primeiro, você tenha todas as opções disponíveis. Esse é um primeiro passo. Que você tenha ferramentas disponíveis. Segundo, ao ter as ferramentas disponíveis, oferecer a informação ao paciente. Olha, nós podemos fazer, no seu caso, endocrawl, podemos fazer no post, no crawl, podemos fazer pino de fibra de vidro, podemos remover e colocar implante, podemos fazer pino metálico. É oferecer riscos, consequências e benefícios para saber aonde você vai fixar a bandeira nessa montanha e o paciente participar dessa escolha. O que nós não podemos é criar dogmas, seja para colocar pino de fibra de vidro em todos os casos da região anterior. Não, a análise é individualizada. Também o contrário. Não se põe mais pino. Não é isso. É você individualizar e ter as ferramentas na sua mão para oferecer ao paciente a informação. E aí cabe ao paciente decidir também desse processo. A não ser que não tenha indicação. Não tem indicação, obviamente, você não vai oferecer. Mas é ter a consciência de ter ferramentas disponíveis para oferecer ao seu paciente. Senão a gente fica refém de uma técnica e nem sempre ela pode ser aplicada, né? Nem sempre ela pode ser aplicada, é isso. Daniel, e você como pesquisador, assim, a gente tem uma gama de trabalhos aí na literatura falando sobre esses estudos, se usa pino, se não usa pino, comparando pino metálico com pino de fibra de vidro e até mesmo comparando com o preenchimento com resina. Os testes que geralmente tem em alguns artigos têm estudado resistência. Então, assim, eu não tenho nenhuma pesquisa com pinos, mas eu queria escutar você, Daniel de Curso, que é um pesquisador, como que a gente avalia resistência, sendo que nós começamos a live afirmando que a função do pino é retenção? Sim, claro. A avaliação da resistência ela é importante, porque quando nós vamos avaliar a incidência de forças oclusais, você precisa saber o comportamento daquele retentor quando há um trauma ou mesmo forças oclusais normais no dente, para saber se há uma fratura catastrófica, se você tem uma possibilidade de manutenção dentária. Então, é importante que você tenha testes de resistência, sim. Por exemplo, o grupo de Uberlândia é um grupo que eu sou fã deles, da UFO. E eles buscaram todas as perguntas e respostas dentro dos retentores de fibra de vidro. O Rafael comentou sobre o comprimento do pino de fibra de vidro. Não é o mesmo padrão, né, de 2/3 da coroa que nós temos no pino metálico, porque não precisa. É claro que você tenta estabelecer um comprimento ideal de pelo menos 10 milímetros, mas você encanar, por exemplo, raízes de premolares,
mais curtas, você pode instalar um pino de fibra de vidro sem ter necessariamente aquela proporção, raízes curvas, né? Então a endodontia ela trabalha com raízes curvas. Você pode trabalhar com retentor até o início da curvatura se você não atingir. A adesão naquela região apical, ela é comprometida. Então você tem muito mais adesão na região cervical e média do pino. Então é onde a gente precisa estabelecer. Então esses testes são importantes porque você compara, por exemplo, o metálico com o de fibra. Mas você não pode definir uma conduta clínica, você não pode dizer que você não usa ou usa algo simplesmente baseado no resultado de um estudo in vitro. Esses estudos in vitro, eles trazem uma base inicial para que a pesquisa avance até pesquisas clínicas, né, com avaliação de sobrevida de dentes, com avaliações longitudinais. Então, o estudo, essas informações, elas trazem a base que nós precisamos para avançar nas pesquisas. Mas não é um teste de resistência, não é um teste de adesão que vai nos trazer um resultado, uma mudança de conduta clínica. Isso é importante que os clínicos, que os alunos, que aqueles que nos acompanham entendam. Nós não podemos mudar condutas baseados em resultados de um trabalho, de 2 trabalhos, principalmente trabalhos que estão na base da pirâmide de evidência científica, né? Mas são importantíssimos para fornecer as informações para a sequência mudança, das né? Pesquisas, fundamental. Até para a mudança que vem, né, Daniel? Assim, para a evolução. Claro, estamos em constante evolução, graças a Deus. Aí teve algumas perguntas sobre como cimentar o pino de fibra, né? Então, assim, já que a gente discutiu, o cimento que a gente usa é o cimento autoadesivo, que aí nós temos várias marcas comerciais, tem o 200, tem 7PP, tem B100, então tem uma gama, né? E o tratamento do pino a gente faz com peróxido de hidrogênio e depois silando. Então, de uma forma resumida, é mais ou menos isso. Eu só aproveitando aí mais uma pergunta em relação a isso. Em si, depois de apresentar ao paciente as ferramentas e ele optar por seguir o caminho de instalar o pino de fibra de vidro por necessidade, ponto. Ele escolheu, entendeu e quis. O que a literatura mostra, Daniel, de diferença entre longevidade, sobrevida, melhores resultados da instalação quando se compara? O Gabriel tá aí contigo, hein? Ó, filhão. Falei pra você participar. Tô aqui, pai. Beijo. Ó. Então, voltando. Quando se compara pino justo e pino anatomizado, o que a endodontia pode trazer para nós de luz nessa informação? O que a gente tem visto, né? Como eu falei, nós temos que adaptar o retentor à estrutura dentária e não adaptar a estrutura dentária ao retentor. Isso é o primeiro ponto, né? Os estudos longitudinais que nós temos, comparando os retentores, têm demonstrado uma vantagem do uso de pino, de fibra em relação ao metálico. A utilização dos pinos anatomizados em resina, eles também trazem um resultado interessante, mas o que eu percebi é que nós não temos ainda esses estudos longitudinais. Mas, com certeza, há uma evolução em relação à adesão e à resistência desse pino quando você utiliza, né, a resina anatomizando o retentor, porque você tem uma linha de cimentação menor. O cimento ele não é para preencher espaço. O cimento é para unir a estrutura dentária à restauração, ao pino. Então, quanto menor a linha de cimentação, melhor a efetividade dessa linha de cimentação. Então, nós não podemos utilizar um pino e preencher o espaço com o cimento. Então, o ideal é que você tenha ou um pino justo no canal, em que essa linha de cimentação vai ser a menor possível, ou que nós encontramos, na grande maioria dos casos, anatomias que não são circulares do canal articular, em que você precisa anatomizar esse pino para que você tenha essa menor linha de cimentação. Isso, com certeza, trará uma longevidade maior, uma possibilidade menor do pino soltar, de você ter uma falha de adesão entre o pino e a estrutura dentária. Acho que você, resumindo, você tem 2 frases que eu acho que eu vou levar.
nós já falamos muito sobre isso, você sempre falava sobre isso, mas hoje eu posto essas duas frases. Primeiro, não troque o biológico pelo biocompatível. E segundo, você não pode adequar a raiz ao seu pino. Né? É adequar o seu retentor à raiz disponível. Você não pode desgastar, arrombar a sua raiz para que possa ter a entrada do único pino que você tem na sua gaveta. Né? Até diante disso, só extrapolando um pouco, por isso que a nossa indicação é sempre a solicitação aos nossos alunos de indicação que tenham pinos meio, né? O 0,5. Porque sempre que você tiver que fazer sempre que tiver dúvida, anatomize e não adeque a sua raiz para colocar o pino 1 ou 2 que você tem. Porque os resultados mostram, se não há diferença, a melhora da resistência de união quando são pinos anatomizados, né? E o pino, por exemplo, se você tiver só o pino 2 e não entrar no conduto, você não pode ajustar o pino, né? Porque você acaba rompendo as fibras e aí você vai ter resultados muito ruins em termos de adesão. Então, o ideal é que seja um pino menor reanatomizado ou um pino justo, né? Exato. E dificilmente a gente tem anatomia radicular circular, né? Então, eu tenho que adaptar aquele retentor realmente àquela anatomia e muitas vezes eu necessito dessa complementação com resina para que haja uma justeza desse retentor agora anatomizado, tendo uma menor linha de cimentação e uma sobrevida maior desse retentor. Essa é uma função básica e um princípio básico que nós temos dentro dessa utilização dos pinos de fibra de vidro quando indicados para reter o material restaurador. Bom, faltam nossos 10 minutos, 8 minutos. Vamos criar o pino de fibra de vidro como o grande vilão da odontologia interplanetária, tá? Porque as pessoas falam assim, o pino de fibra de vidro falha, né? Mas ele solta e tal. Se você fosse traçar critérios de por que ele é um vilão, de por que ele falha, de por que ele solta, de por que ele quebra, o que você poderia ajudar na visão da endodontia para nós reabilitadores de quais são as falhas que nós cometemos ao instalar? Eu sei, eu posso te ajudar nesse processo, mas eu queria que você falasse para nós reabilitadores ouvirmos o entendimento da endodontia de passos, parece bobagem, mas detalhes clínicos tão pequenos que ao não executar ou executar de maneira errada, vai falhar o pino. O pino não é o vilão, talvez o vilão seja a desobediência aos passos clínicos, né? O que você pode elencar aí de erros nossos? Você colocou isso, a gente consegue ver muito claramente, né, nos nossos cursos e nas conversas com outros colegas. Sempre que você tem uma mudança de técnica, você sair de uma técnica como metálico, que ele tem uma dependência técnica pequena, para uma técnica que exige um cuidado maior, como o uso do pino de fibra de vidro, sempre que você tem essa migração, você precisa estar adepto aos cuidados e saber exatamente, né, os passos operatórios. Você não pode transferir o passo operatório de uma técnica para outra. Cada técnica tem a sua sequência. Então, por exemplo, um ponto fundamental é a utilização do isolamento absoluto. Por quê? Porque a umidade ela vai comprometer a adesão. Então, não é o pino de fibra de vidro que vai ter uma falha. A falha vai ser na adesão do pino à raiz, na linha de cimentação. Então, o uso do isolamento absoluto é fundamental. Segundo, uma secagem correta do sistema de canais reticulares. Então, uma vez que eu preparo aquele pino, eu preciso ter uma secagem adequada, que não é apenas a utilização do aspirador dentro do conduto. Eu preciso utilizar também pontas de papel para remover toda a umidade. Isso é um passo fundamental para que eu tenha sucesso naquela adesão. Terceiro, uma adaptação do pino à anatomia do conduto. A gente já falou sobre isso. Se eu tenho uma linha de cimentação grande, se eu tenho muito cimento preenchendo espaços, eu vou ter um risco maior de falha. Porque o cimento, ele não preenche. E não é um material restaurador. Ele é um material de adesão. Então, eu preciso ter uma linha de cimentação menor. Então, esses passos são fundamentais, e isso avaliando dentro do conduto, para que eu tenha uma menor possibilidade de falha relacionada à adesão. É o que o famoso pino soltar. O pessoal, quando começou a utilizar, por não ter critérios na técnica de adesão,
começou a ter insucesso. E a culpa sempre é de alguém, né? Isso nós estamos muito acostumados. O ser humano é assim. Dificilmente ele reconhece que a culpa é da técnica que ele utiliza, foi de um passo operatório, né? Isso na odontologia falando. É sempre a culpa de algo ou de alguém. Então, jogou-se a culpa no retentor. E não é, foi uma falha de adesão por uma falha técnica, né? Então, dentro do conduto, esses pontos são fundamentais para que a gente tenha uma adesão correta. E aí, claro, vamos para a região coronária, que aí vocês podem me ajudar, podem falar com muito mais propriedade, né? No momento de se construir o núcleo de preenchimento e a coroa. Tem um detalhe que mais uma vez, e aí é um erro do reabilitador, né? É a gente ajustar o pino. Ou seja, a gente desgasta o pino de fibra de vidro para ajustá-lo ao conduto. Caso eu não queira desgastar o meu conduto. Tenho até uma visão poética de entendimento de não desgastar o conduto, eu ajusto o pino. O que ao desgastar o pino eu acarreto, Daniel? O pino de fibra de vidro não se toca nele com broca. Você não pode ter um desgaste desse pino, porque você vai expor as fibras e você vai perder toda aquela característica de união que o pino tem. Então, mais uma vez, o pino não se toca com broca, não se desgasta o pino. Você faz uma adaptação, e a Paula colocou muito bem, de um pino de menor diâmetro, utilizando-se as resinas. Mas nunca, como o Rafael disse, nunca desgasta o pino de fibra de vidro. Tá, tem mais alguma abordagem? Porque eu queria que ele falasse da loucura dele com o Gabriel, já é o pequeno pesquisador. Antes da gente finalizar, só para que vocês que estão conosco nos acompanhem. Eu e a Paula somos alucinados pela odontologia e vamos no limite máximo da possibilidade. O Daniel, ele ultrapassa. O Daniel tem um filho, Gabriel, que está conosco aí, tem quantos anos, Daniel? 13 anos. 13 anos. O Daniel é tão alucinado pela ciência que trouxe o Gabriel de 13 anos para fazer um projeto de pesquisa com ele. Conta rapidinho aí que nós temos 2 minutos. Nós temos na universidade a possibilidade da iniciação científica júnior, que é trazer o aluno da escola do ensino fundamental, ensino médio, para realizar, para entender, para conhecer a faculdade e para já iniciar a sua vida na ciência. Então, nós tivemos a oportunidade, e aí o Gabriel faz parte desse projeto junto com o Pedro, que é filho do professor Carlos, né, no desenvolvimento do aplicativo que nós vamos divulgar nas escolas, que eles vão divulgar para os colegas, de orientação no traumatismo dentário. Então, esse aplicativo ele vai trazer essa orientação não para o cirurgião dentista, mas para a população de uma forma geral, para as crianças, para os educadores, do que fazer no momento do trauma. E eles estão construindo de uma maneira muito legal esse aplicativo. Tivemos uma pausa agora, devido à universidade, né, ter tomado todas as medidas necessárias para conter essa disseminação do coronavírus, mas nós vamos retomar isso o quanto antes, e esse aplicativo vai ficar pronto até o início do semestre que vem. Show demais. Um exemplo, né? Para nós que queremos educar os filhos da melhor forma possível, o exemplo é a melhor forma de educar. Eu queria convidá-los, Daniel, a gente está colocando no feed alguns pontos-chave da live e abrindo para perguntas que nós não conseguimos responder. Então, quem tiver dúvida e que a gente não teve a oportunidade de responder, coloca lá que depois a gente faz a resposta no feed para tirar as dúvidas e poder, de uma certa forma, esgotar o assunto, né? Amanhã a gente tem uma live que vai falar um pouco da administração, como que a gente está fazendo nesse momento do coronavírus, longe do consultório, como a gente monta o consultório, se a gente é líder ou se a gente deve ser um funcionário da odontologia, esses detalhes que é importante e que muitas vezes o dentista não tem essa visão. Mas queria te agradecer, Daniel, pela disponibilidade e sempre é um conteúdo muito importante para nós reabilitadores. Foi fantástico. Eu que agradeço mais uma vez, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês. As nossas equipes são equipes irmãs, estamos sempre juntos, trabalhando juntos, pensando juntos, né? Então a oportunidade de estarmos com vocês nessa sequência de lives maravilhosas que vocês estão proporcionando aí para o pessoal que está em casa, para mim é uma honra
imensa estar aqui com vocês.